Eu estava em dúvida sobre como poderia abordar o assunto de versões betas dos jogos em um NDocs, na qual é um quadro focado em explorar acontecimentos da internet. Até que lembrei de certos casos específicos, onde as betas de vários jogos foram vazados para a internet de alguma forma, sejam com trailers, gameplays exclusivas de algum CD obscuro, ou até mesmo versões inteiramente jogáveis junto com seu código-fonte. Então, com esse conceito em mente, decidi pegar 3 jogos extremamente revolucionários e importantes para a indústria, na qual tiveram um processo de desenvolvimento extremamente complexo, com versões iniciais completamente diferentes do produto final, além de como a internet conseguiu obter mais informações delas, criando uma fixação e curiosidade gigantesca pelas mesmas. Então hoje, vamos falar das betas vazadas na internet. Resident Evil 4 é um dos jogos mais importantes pra mim. Ele foi a minha primeira experiência no meu Play 2, e por mais que hoje em dia eu consiga enxergar alguns de seus problemas em design e narrativa, isso definitivamente não tira o seu gigantesco impacto na indústria dos videogames. Até o maior hater da série pós Resident Evil 3 precisa reconhecer que Resident Evil 4 foi uma das maiores influências para os jogos, especialmente nos jogos de tiro em terceira pessoa. Obras como Dead Space, Alan Wake, Gears of War e muitas outras só foram existir graças ao que Shinji Mikami fez em 2005, além de ser a maior revolução da série desde o Resident Evil 1. Mas para Resident Evil 4 ter virado esse ícone na história dos videogames, ele teve que passar por um longo e conturbado processo de desenvolvimento, tendo diversas visões completamente diferentes, chegando a um ponto em que outras empresas já até teriam considerado engavetar o projeto de vez. Mas antes de entrar em detalhes sobre essas versões, vamos falar sobre os seus conceitos e toda a filosofia em volta do projeto, e surpreendentemente permaneceu o mesmo desde o seu início. Ao longo de suas versões completamente distintas, Resident Evil 4 sempre teve um objetivo desde a sua concepção: mudar não apenas a percepção do público em relação à série, mas como survival horror em geral. O projeto sempre foi ambicioso e experimental, além de buscar fugir completamente do que a franquia havia feito até o Code Verônica. O próprio Shinji Mikami, pai da série, acreditava que não só a franquia, mas os jogos no geral estavam ficando estagnados e desejava criar uma experiência que desafiasse a noção dos jogadores, como aponta Mikami na apresentação do Estúdio 4 em 2002. Sinto que os videogames começaram a ficar chatos nos últimos anos, já que muitos lançamentos foram sequências. Os títulos que anunciaremos são todos originais, exceto Resident Evil 4. A convenção pode considerar um erro incluir Resident Evil 4 apenas entre os originais, mas nos concentramos apenas na criatividade e espero que todos gostem. Nossa apresentação foi planejada com essa mentalidade. Esta abordagem é semelhante àquela que saudou a chegada da série Resident Evil ao Nintendo GameCube. Olhando para a nossa linha atual de jogos, eles refletem diretamente a visão do criador. Eles podem, portanto, dividir os jogadores, mas são todos jogos singularmente interessantes. Nós realmente esperamos que a Capcom continue se esforçando para produzir jogos únicos e interessantes que sejam fiéis aos jogadores. Isso já deixa claro como tanto Mikami quanto a própria Capcom esperavam que Resident Evil 4 fosse dividir o público, mas estavam prontos para apresentar uma visão inteiramente nova para a franquia, como uma forma de dar uma repaginada nela e se distanciar daquilo feito nos anos 90. Dito isso, voltamos no tempo, mais precisamente para 1998, quando Resident Evil 4 começou oficialmente o seu desenvolvimento, um ano antes do próprio Resident Evil 3 ser lançado. A sua confirmação oficial foi feita em 99 em um evento da Capcom. Mikami confirma oficialmente a produção do jogo, junto com a confirmação de que Hideki Kamiya, diretor de Resident Evil 2, estaria liderando o projeto mais uma vez. Isso então nos leva para o ano 2000, lançamento de Resident Evil Code Verônica, além da confirmação do nosso primeiro protótipo de Resident Evil 4. Esse protótipo se afastaria da franquia e do survival horror como um todo, substituindo a sua gameplay mais travada e baseada em sobrevivência para algo mais livre, focado na ação e no combate, sendo dito como algo mais estiloso. O protagonista dessa
versão seria um rosto novo na franquia, chamado de Tony Redgrave. O que faria o seu personagem se destacar seria sua história. Tony era uma arma biológica, além de ser filho de Oswald E. Spencer, um dos fundadores originais da Umbrella. Por conta disso, Tony teria uma jogabilidade muito diferente, sendo capaz de usar armas de fogo, assim como armas mágicas, como espadas, por exemplo. Ele também teria velocidade e força sobre-humana, na qual iria refletir na gameplay mais frenética e puxada para a execução de combos estilosos, o que hoje em dia é conhecido como Hack and Slash. E eu acho que algum de vocês já deve ter notado as semelhanças que esse projeto carrega com outras franquias da Capcom. O que acontece é que esse protótipo de Resident Evil 4 fugia muito da série, além do survival horror como um todo. Mesmo com o projeto sendo visto como uma forma de reinterpretar a franquia e o gênero, ele ainda tinha uma proposta bem diferente, mas era inegável o potencial absurdo que ele carregava. Então a Capcom decidiu levar Kamiya para trabalhar em um novo projeto completamente separado de Resident Evil. Esse projeto no fim se transformou em Devil May Cry, com todas as referências a Resident Evil sendo removidas. Tony Redgrave virou Dante, seu pai foi de Spencer para o demônio Sparda, e a ilha na qual o jogo se passaria, na qual teria o castelo de Spencer, foi transformado na ilha de Mallet. Pouco se sabe sobre esse protótipo além da sua premissa e concept arts, já que Kamiya mudou o foco dele rapidamente para DMC. Porém, enquanto DMC estava pronto para ser lançado, sendo futuramente aclamado pela crítica e público, Resident Evil 4 estava sendo refeito do zero, assim tendo início a sua nova versão. Isso nos leva para o ano de 2001, quando Mikami posta uma série de vídeos em uma sessão nova no site Biohazard Rebirth. Esses vídeos eram testes experimentais de cenários, feitos para visualizar elementos presentes neles, como efeitos de chuva, fogo, iluminação e por aí vai. Esses testes foram feitos antes do desenvolvimento de fato começar. Junto com esses vídeos também teríamos o que futuramente seria confirmado como concept arts do castelo de Spencer, cenário na qual essa e a futura versão de R4 iriam se passar. Essa mesma arte pode ser vista em um quadro presente no remake de Resident Evil 1, aliás, além de alguns cenários desses vídeos testes serem bem parecidos com alguns vistos no remake. Isso se deve por conta do Estúdio 4, time da Capcom que estava desenvolvendo Resident Evil 4, também estarem trabalhando no remake ao mesmo tempo, tanto que a engine usada na versão final de Resident Evil 4 é uma versão modificada da que foi usada no remake. Mas o que tudo isso apontava é que Resident Evil 4 havia voltado a ser produzido, agora com um protótipo totalmente diferente do que havia sido feito por Kamiya. Porém, o público só teria um vislumbre do que o jogo seria no ano seguinte, em setembro de 2002, na Tokyo Game Show. GameCube. The cradle of the progenitor virus. Leon S. Kennedy. Possessed. Biohazard 4. Finalmente chegamos no primeiro protótipo com trailer e informações que vão além de concept arts. Estamos falando da versão intitulada Castle ou também Fog. O curto e enigmático teaser apresentavam diversas ideias, algumas delas na qual foram levadas até a versão final do jogo, a principal sendo o protagonista Leon S. Kennedy, e desde Castle seria o único protagonista de Resident Evil 4. Também teríamos outros detalhes bem interessantes, como o lugar na qual o protótipo se passaria, o castelo
castelo de Spencer, citado no trailer como o berço do vírus progenitor, que pra quem não sabe, é o vírus visto em Resident Evil Zero, na qual resultou não só na criação da Umbrella, como a criação do T-Vírus de Resident Evil 1 e suas futuras variantes. Mas provavelmente o detalhe que mais chama atenção no teaser é o inimigo que está perseguindo Leon, uma neblina escura repleta de tentáculos que se aproxima rapidamente, até chegar na cena final do trailer, onde essa criatura encurrala Leon, que agarra o seu braço direito enquanto aparenta estar em profunda dor, com as seguintes legendas aparecendo: contaminação, invadido e possuído, frases que deixam implícito que Leon seria infectado pelo vírus progenitor ao decorrer do jogo. Definitivamente o teaser apresenta um tom bem diferente dos jogos anteriores da série, e isso não era acidental. Resident Evil 4 estava sendo produzido com o objetivo de ser o jogo mais sombrio da franquia, além de ser o projeto com maior foco no horror até então, com a palavra-chave do projeto sendo Mogaki, como comenta o roteirista Yasuhisa Kawamura. Shibata, o diretor, tinha um conceito muito claro que descreveu como buscar o horror. Ele tinha a imagem do horror, horror de Mogaki, ou luta. Pode ser difícil traduzir diretamente esta palavra Mogaki em seu significado exato, mas é uma situação em que você tenta se contorcer com todo o seu corpo de medo, mas não consegue escapar. Ele parecia querer que eu criasse não apenas um Mogaki físico, mas sim um estado onde Leon não pudesse resistir à dores e às dificuldades mentais ou psicológicas. Uma espécie de Mogaki que é simultaneamente mental e físico. Este Mogaki foi usado como conceito-chave dentro da equipe de produção, frequentemente como a palavra-chave criada por Shibata. Na verdade, a palavra Mogaki às vezes é exibida durante os Quick Time Events que aparecem para escapar dos inimigos no verdadeiro Resident Evil 4. Infelizmente, não está na versão não japonesa, pois a palavra não pode ser traduzida diretamente para outros idiomas. Resident Evil 4 iria explorar a degradação física e mental de Leon, enquanto ele tenta resistir à infecção além dos outros inimigos que iriam surgir na trama. Existem resquícios desse conceito presentes na versão final, já que o Leon é infectado pelo Las Plagas, além de mostrar claros sinais de progressão do parasita. Porém, isso não é aspecto central do jogo, diferente de Castle, na qual o player iria sentir o impacto da infecção durante a gameplay. Kawamura, junto com todo o time, queriam que isso fosse o centro do horror presente no jogo. Porém, o que era para ser essa criatura do teaser? O que Leon estava fazendo no castelo de Spencer? E qual era o plot do projeto? Felizmente, nós temos algumas respostas para essas questões. A trama do jogo não foi inteiramente escrita, porém nós temos vários detalhes e ideias fragmentadas que nos dão uma ideia do que aconteceria em Castle. Em uma entrevista feita na época do lançamento de Resident Evil 4, o produtor Hiroyuki Kobayashi deu uma sinopse da trama de Castle. Bem, a primeira versão era a história de Leon quando ele se infiltrou na sede da corporação Umbrella. Os inimigos eram completamente diferentes do que você vê agora. O entrevistador então pergunta se essas criaturas seriam os famosos zumbis, junto com outros monstros semelhantes, com Kobayashi confirmando: esse e outros monstros muito próximos desse estilo. A diferença é que havia algum tipo de poder oculto trancado na mão esquerda de Leon, e você descobriria o que era enquanto jogava. Esse poder pode ser interpretado como a constante infecção do vírus progenitor. Isso poderia dar a Leon algum tipo de habilidade sobre-humana. Outros detalhes também foram revelados. Leon faria parte de uma organização underground criada pelo governo americano, com a intenção de acabar com potenciais ameaças de bioterrorismo. Isso no fim iria culminar na sua missão de infiltrar o castelo de Spencer, o suposto coração da Umbrella. Leon não iria sozinho nessa missão, já que pelo que o Kawamura afirma em algumas entrevistas, ele teria uma escolta o protegendo na missão. Eles encontraram e lutaram com o exército de Leon. As tropas do HCF foram destruídas pela Névoa Negra. O exército de Leon também foi destruído, exceto ele, mas o próprio Leon também foi afetado pelo vírus, restando apenas um pouco de tempo de vida e tendo que lutar no pouco tempo que lhe restava. Vamos começar explicando o que era essa tal HCF. Ela seria uma organização bioterrorista nova, com um dos seus membros principais sendo nada mais, nada menos do que Albert Wesker. A sua tropa da HCF seria a responsável de soltar o monstro feito de névoa e tentáculos, como afirma Kobayashi em uma entrevista. A névoa é uma nova arma biológica gasosa da HCF, que era uma nova empresa de armas biológicas, a qual Wesker pertencia. Ele foi trazido para o castelo por um esquadrão da HCF, que planejava tomar o QG da Umbrella, o castelo de Spencer. Aliás,
Wesker ainda não havia entrado neste momento. Então, a premissa de Castle mostraria Leon e sua escolta batalhando contra um esquadrão dessa HCF junto com a sua arma biológica conhecida como a Névoa. O esquadrão da HCF e a escolta seriam mortos pela névoa, porém, Leon seria o único sobrevivente do ataque, tendo que lutar contra o tempo para sobreviver nessa situação, enquanto descobre os segredos mais obscuros da Umbrella e Spencer, enquanto lida com a sua constante infecção pelo vírus progenitor, tendo poucas horas de vida para encontrar uma forma de se salvar. Outro detalhe que permaneceu ao longo das diferentes versões do jogo foi a ideia do Leon passar por episódios de alucinações, essas sendo causadas pela infecção, com a própria névoa podendo ser uma manifestação da deterioração mental do Leon e a sua dificuldade de distinguir o real e o imaginário. Enquanto isso, seu braço aos poucos passaria por uma transformação, deixando implícito a possibilidade de Leon morrer após o seu braço se transformar em uma massa de tentáculos. Uma ideia semelhante foi mantida na versão final, na transformação do braço de Krauser. O jogo teria uma gameplay semelhante ao que havia sido visto no remake de Resident Evil 1. Algumas notícias falsas surgiram nessa época, alegando que o jogo alternaria entre câmera dinâmica e primeira pessoa, por conta desta parte presente no trailer. Porém, isso não era a verdade, visto que o GameCube não seria capaz de rodar um jogo assim de forma otimizada. O GameCube, no caso, sendo o console na qual Resident Evil 4 estava sendo feito como um exclusivo. Porém, a diferença gráfica entre Castle e os outros jogos da série até então seria gigantesca, com os cenários pré-renderizados sendo totalmente substituídos por cenários renderizados em tempo real, com tudo visto no teaser sendo cenas in-game, o que, honestamente, é muito impressionante. O nível de detalhes no modelo do Leon junto com cenários é muito avançado para um projeto de 2002. Poucas notícias foram reveladas após o teaser da Tokyo Game Show, entre elas sendo a confirmação de que o jogo estava em torno de 40% finalizado. Porém, nós não teríamos nada até a E3 de 2003, onde seríamos apresentados a outro projeto, popularmente conhecido como Hallucination. Finalmente chegamos no último protótipo concreto de Resident Evil 4, apresentado oficialmente em maio de 2003 na E3, quando Shinji Mikami, em uma apresentação gravada, revela que o desenvolvimento de Resident Evil 4 estava indo muito bem, então nos apresentando ao trailer a seguir. Resident Evil 4. Vocês devem ter percebido, mais uma vez o projeto estava com uma cara nova. A arquitetura gótica de Castle continuava, porém o cenário do castelo de Spencer havia sido substituído por uma mansão escura e claustrofóbica, mas alguns cenários específicos ainda eram bem semelhantes com o que foi visto no teaser anterior, especialmente os cenários externos. Porém, de acordo com Kobayashi, Hallucination não tinha conexão alguma com o que foi visto em Castle. Originalmente mostramos um vídeo sobre Resident Evil 4 para deixar todo mundo animado em novembro de 2002. Essa foi a revelação inicial para a imprensa no Japão. Depois decidimos riscar totalmente todo aquele trabalho e começar de novo. Depois tivemos um novo vídeo na E3 e adivinha, nós descartamos ele também. Na terceira vez que tentamos refazê-lo, não mostramos para ninguém. Tínhamos um vídeo promocional, mas tivemos que descartá-lo também. Portanto, esse novo estilo é na verdade a quarta vez que tentamos recriá-lo, porque simplesmente não conseguimos levá-lo ao nível que queríamos. Por mais que essas sejam as palavras de Kobayashi,
Kobayashi, existem sim diversas conexões entre os dois protótipos, como foi futuramente apontado por Kawamura em outra entrevista. Normalmente, no desenvolvimento de jogos cinematográficos, um sistema de jogo é integrado numa visão de mundo e histórias já definidas, mas este não foi o caso de Resident Evil 4. A nossa prioridade foi construir um sistema de jogo que induzisse primeiro o susto e o horror. Portanto, tanto a alucinação quanto o castelo foram essencialmente ideias de tentativa e erro que pensamos em implementar, mas que acabariam não aparecendo na versão final. O cenário do castelo veio primeiro, era o mais estabelecido, depois o elemento da alucinação veio em segundo lugar. Porém, quando a alucinação foi introduzida na narrativa, o conceito do castelo, onde Leon continuou lutando enquanto uma doença o destruía, foi repassado. Assim, embora o castelo tenha sido substituído pela alucinação, ele permaneceu no jogo como uma expressão da doença de Leon. Também a mecânica onde Leon podia ver um mundo alucinatório ou espiritual e lutar contra seus residentes quando a neblina preenchia a sala também foi considerada. Tudo começou no castelo de propriedade do Spencer, quando as ruínas foram encontradas e os aristocratas começaram a cavar. Eles encontraram o vírus primordial e Spencer começou a ter as suas ambições. Leon se infiltra nesse castelo em busca da verdade, enquanto nas profundezas das catacumbas do castelo, uma jovem acorda em seu laboratório. Ela começa a subir o castelo, acompanhada por uma BOW que seria um cachorro. O que podemos concluir com as falas de Kawamura é que Hallucination era uma continuação das ideias vistas em Castle, com alguns conceitos novos sendo implementados no meio, esses no caso sendo um cenário inteiramente novo que surgiria com as alucinações de Leon por conta da infecção, e o inimigo que virou não só a marca registrada dessa versão, como também de toda a história do Resident Evil 3.5, esse inimigo sendo conhecido como Hookman, nome esse que também pode ser atribuído para o protótipo. O Hookman, junto com a mecânica de um cenário alternativo, seriam ideias mais desenvolvidas do que já haviam sido consideradas no protótipo anterior. O Hookman claramente era uma evolução da ideia da névoa vista em Castle, já que ele seria um inimigo Stalker pro Leon, do mesmo jeito que a névoa também seria. Além de que, se vocês voltarem um pouco no desenvolvimento de Castle, Kawamura estava brincando com a ideia da névoa poder ser uma manifestação da mente alterada de Leon, ou uma arma biológica física. Hookman iria seguir esse mesmo conceito, porém ele estaria diretamente ligado com o estado psicológico de Leon, o que nos leva ao segundo ponto, a mecânica de explorarmos um mundo sendo projetado pelas alucinações de Leon causadas pelo progenitor, seria uma evolução da ideia inicial da névoa sendo responsável por infectar Leon, visto que as duas versões iriam lidar com o conceito do player não saber diferenciar o que é real ou alucinação. Porém, enquanto Castle focava mais no aspecto físico de Leon, mostrando a infecção se espalhando pelo seu corpo, como exemplo sendo a transformação do seu braço, Hallucination daria um foco maior pro precário estado mental de Leon, na qual aos poucos seria incapaz de distinguir a sua própria realidade. Mas isso não significa que a sua transformação física teria sido removida. Por mais que a apresentação na E3 tenha nos dado diversos detalhes novos, Hallucination tinha sido trabalhado por menos tempo do que o próprio Castle, tanto que a gameplay mostrada para o público no trailer tinha sido a única coisa criada por Kawamura. Nenhum enredo ou premissa havia sido feita, com o protótipo sendo mais um teste de diferentes mecânicas do que um jogo de fato em um estágio de desenvolvimento mais avançado como era o Castle. Hookman foi apenas um experimento e não havia uma verdadeira história de fundo. Mesmo com o protótipo não tendo uma narrativa igual Castle, Kawamura afirma que Hallucination era um projeto muito mais ambicioso e experimental em suas mecânicas e gameplay, comparado com o mais tradicional Castle. A próxima versão principal foi aquela em que Leon estava dentro de uma mansão com bonecos e o inimigo do gancho. A ideia aqui era criar um tipo de jogo muito sobrenatural, cheio de flashbacks, tremores de câmera e efeitos de cores estranhos, do tipo em que você nunca sabe se o que você está vendo é real ou apenas uma alucinação. Foi necessária uma abordagem muito mais forte do estilo Resident Evil para o terror. Com base no que foi dito por Kawamura, Hallucination era ainda mais ambicioso e grandioso do que o próprio Castle, que já buscava ser uma revolução na série, tanto que se for comparado com a versão final de Resident Evil 4, Hallucination era muito superior em seus gráficos, com texturas muito mais detalhadas e complexas. Porém, essa mesma ambição de criar algo jamais visto antes foi o que levou ao seu cancelamento, visto que o projeto não só estava muito caro, como bem à frente do seu tempo para ser propriamente finalizado. Gráficos tão detalhados e complexos junto com uma gameplay tão experimental, com a adição de dois cenários totalmente diferentes sendo renderizados em tempo real, deixava o jogo simplesmente inviável para o GameCube, sem ter que sacrificar alguns desses aspectos. Só que
como você faria isso quando todos os aspectos do projeto eram tão intrínsecos com a sua premissa e objetivo? O time simplesmente não queria ter que sacrificar grande parte de sua visão criativa para conseguir finalizar o projeto, o que no fim levou ao cancelamento de Resident Evil 3.5 como um todo. Isso fez com que Shinji Mikami tomasse a liderança de Resident Evil 4, escrevendo o projeto por completo, então finalmente o lançando em 2005, do jeito que conhecemos. Mas é claro, Resident Evil 3.5 não estaria presente nesse vídeo se ele não tivesse impactado a internet. A verdade é que se essa gameplay não fosse soltada nela, nós nunca iríamos saber da existência desse protótipo Hallucination. Em janeiro de 2005, alguns poucos players japoneses receberam a pre-order de Resident Evil 4. Eles receberam um DVD especial contando todo o making-off do jogo, porém além do making-off documentando o desenvolvimento da versão final de Mikami, nós também tivemos uma gameplay exclusiva de 5 minutos do protótipo de Kawamura. Essa gameplay finalmente nos revelou as diversas semelhanças com Castle, assim como outras que foram carregadas até a versão final, como as armaduras sendo inimigos e os Quick Time Events para escapar dos mesmos. Outro detalhe interessante é o seu sistema de câmera, que de fato era muito mais experimental, alternando entre combate e movimentação em câmeras dinâmica, na qual já haviam sido vistas em jogos como Code Veronica, mas como também uma câmera fixa atrás dos ombros de Leon, quando ele mirasse em inimigos em situações específicas. Essa mesma câmera sendo adotada na versão final por Mikami, e graças a essa gameplay gravada e postada de um DVD obscuro, Resident Evil 3.5 virou um tópico de curiosidade e fascínio entre a comunidade, dando luz a inúmeros projetos feitos por fãs, além de influenciar a maioria dos futuros jogos da série. Graças a essa gameplay solta na internet, o legado do árduo e complicado trabalho de Kawamura, Kobayashi e Mikami foram preservados e passados para frente em futuros projetos. No fim, Resident Evil 3.5 acabou tendo uma influência e impacto tão grandes quanto a sua versão finalizada. Porém, eu sinto que eu já falei demais sobre o projeto, tá na hora de deixar para vocês verem um pouco de gameplay do lendário Hallucination.
1998, uma empresa pequena e nova chamada Valve, com a sua principal mente por trás sendo um jovem chamado de Gabe Newell, estava lançando seu jogo de estreia, esse sendo intitulado de Half-Life. E o que aconteceu depois do lançamento, vocês já devem saber. Half-Life foi um sucesso absurdo e ajudou a alavancar a Valve na indústria, além de ser, sem sombra de dúvidas, um dos jogos mais revolucionários e importantes na história dos videogames, criando a base para todos os FPS modernos que veríamos no futuro, com a sua gameplay refinada e moderna, além dos seus aspectos técnicos impecáveis para a época, com destaque na sua física, modelo e animações de qualidade absurda, tudo isso sendo graças à fantástica Gold Source, sendo uma versão modificada e aprimorada da engine usada em Quake. Claro que com o sucesso nas vendas, somado com o impacto gigantesco causado na indústria pelo jogo, a Valve começou a trabalhar em sua sequência logo em seguida no ano de 1999, com seu desenvolvimento se estendendo até 2004, mesmo ano do seu lançamento. E assim como o primeiro jogo, eu não preciso entrar em detalhes do quão importante Half-Life 2 foi para a indústria. Arrisco a dizer que ele foi ainda mais revolucionário e à frente do seu tempo do que o seu antecessor. O seu level design fantástico e bem pensado, narrativa envolvente e muito mais desenvolvida, sua gameplay refinada e cinemática nunca vista antes nos videogames, e principalmente a introdução da Source Engine, com aspectos como física, texturas e iluminação, sendo absurdamente complexos, anos à frente de tudo que estava sendo feito na época. Tudo isso fez Half-Life 2 ser um ícone para a história dos jogos, sendo um marco para a revolução da indústria em seus aspectos técnicos, desafiando todas as limitações vistas na época. Porém, como vocês já devem adivinhar, um jogo tão ambicioso e dessa magnitude passaria por um processo bem complicado de desenvolvimento, e o de Half-Life 2 foi exatamente isso. Porém, a história em volta da sua criação foi ainda mais turbulenta do que vimos anteriormente com Resident Evil 4, já que no caso de Half-Life 2, o seu desenvolvimento quase resultou no colapso da Valve, na qual teve que lidar com seu projeto sendo roubado e vazado por completo na internet muito tempo antes do seu lançamento. Mas para entender o quão problemático Half-Life 2 foi para a Valve, nós precisamos voltar no tempo para o começo do projeto. Como foi dito antes, Half-Life 2 começou seu desenvolvimento em 1999, meses após o lançamento de seu antecessor. O seu primeiro ano de desenvolvimento se resumiu apenas em propostas de potenciais narrativas. Uma das que mais tiveram destaque foi a premissa envolvendo Gordon Freeman viajando por diferentes planetas, com o objetivo de destruir as forças Zen presentes neles. Outras propostas também foram feitas, mas nenhuma delas de fato foi pra frente. Porém, entre as várias ideias soltas no projeto, uma permaneceu até a versão final do jogo, essa sendo a ambientação da narrativa. Viktor Antomov, diretor de arte da Valve e de Half-Life 2, sugeriu que o jogo se passasse em uma cidade localizada no leste da Europa. O time de desenvolvimento gostou dessa ideia, com o projeto então sendo feito usando essa base. Isso nos leva até o ano 2000, onde o projeto ganha sua primeira versão do enredo, na qual era bem simples, porém já apresentava a mesma premissa vista na versão final, essa sendo o Império dos Combine subjugando e dominando a Terra, com Freeman liderando uma revolução em busca de tirar o Império do poder. Junto com essa ideia inicial de enredo, a Valve também estava trabalhando em uma engine nova, a Source, com Half-Life 2 sendo o primeiro jogo feito nessa nova engine. Ainda no mesmo ano, nós finalmente tivemos o primeiro vislumbre oficial de Half-Life 2. Um protótipo de mapa com o nome Gather Free TVs foi mostrado em portas fechadas para um seleto número de membros da imprensa. Esse protótipo tinha o objetivo de mostrar as capacidades da Source Engine, junto com seu impressionante sistema de física e iluminação. Por mais que esse protótipo tenha sido feito com o único objetivo de apresentar a Source Engine para a imprensa, vários detalhes envolvendo a narrativa do jogo, como o primeiro vislumbre da Cidade 17, onde Half-Life 2 se passa, essa Cidade 17 ainda tendo uma arquitetura completamente diferente da versão final, na qual nós iremos falar mais sobre daqui a pouco. O outro detalhe importante foi a presença da Polícia Metropolitana, que são os oficiais humanos forçados pelo Império Combine a patrulhar pela Cidade 17 e conter as hostilidades da população, tanto que esse protótipo mostra uma sequência consistindo no conflito da resistência contra a Polícia Metropolitana. Desde o seu estágio inicial de desenvolvimento, o projeto já tinha ideias consistentes que seriam carregadas até a versão final do jogo, e com base nesse protótipo, o projeto evoluiu para a primeira versão conhecida de Half-Life 2. Nos encontramos agora no ano de 2001. O projeto agora havia tomado forma, com uma visão e premissa já estabelecidas. Porém, nesse mesmo período, a grande mente por trás de Half-Life e a Valve como um todo, Gabe Newell, se afastou do desenvolvimento de Half-Life 2 para focar exclusivamente no seu mais
mais novo projeto, esse sendo o que futuramente iríamos conhecer como a Steam. Isso faz com que Gabe deixe o seu trabalho de guiar o projeto, confiando no seu time de desenvolvimento para terminar ele. Porém, a ausência do principal guia do projeto não afetou a confiança da equipe de desenvolvimento, que continuou com o projeto de forma rápida. Aqui nós finalmente entramos em mais detalhes sobre as infames versões iniciais de Half-Life 2, que apresentavam uma narrativa e atmosfera muito mais sombria e opressiva comparada com a versão final. Inicialmente, o projeto tinha um tom muito mais puxado para o que foi visto em Half-Life 1, cenários mais escuros e claustrofóbicos, uma visão muito mais puxada para a mescla entre o terror e o sci-fi, além de um enredo muito mais pessimista e melancólico. A atmosfera opressiva e claustrofóbica são claramente vistas nas concept arts iniciais da Cidade 17. Se você jogou Half-Life 2, então sabe que a cidade onde a história se passa tem uma arquitetura muito mais parecida com algo visto no leste europeu, mais especificamente na Rússia pós-União Soviética. E como foi dito anteriormente por Victor, a ideia inicial sempre foi da narrativa passar no leste europeu, porém as concept arts da Cidade 17 em 2001 fugiam muito da arquitetura europeia. As construções menores e mais antigas eram inicialmente aglomerados de prédios e arranha-céus gigantes, tomando inspirações de obras como 1984 de George Orwell, também conhecido como o livro que todo mundo gosta de citar, mas ninguém nunca leu de fato. As cores mais claras e vibrantes da versão final eram inicialmente escuras e opacas, com o clima ensolarado sendo trocado pela constante chuva. A cidade também teria um aspecto muito mais sujo, já que originalmente os Combine não só extraíam os recursos da terra, como também reutilizavam construções humanas, diferente da versão final onde vemos a tecnologia da espécie sendo mesclada com a arquitetura rústica das construções. Os impactos da extração de recursos pelos Combine também seria muito mais explícita, com oceanos mortos além da presença de gases tóxicos por conta da precária atmosfera da Terra no momento, tanto que em builds antigas do projeto, os cidadãos da Cidade 17 eram vistos usando máscaras de gás por conta do ar extremamente poluído, aprofundando ainda mais a ideia de uma cidade podre steampunk controlada por um regime autoritário. O próprio design da Cidade 17 possuía mudanças drásticas comparadas à versão final, sendo inicialmente muito maior em tamanho. Não só isso, mas o projeto seria muito maior em comparação com a versão final, tanto no seu tempo de gameplay quanto na quantidade de capítulos e cenários. Entre eles, os que mais ganham destaque são Weather Control, Borealis ou Hyperborea, como era conhecida nas versões antigas, e o mais interessante na minha opinião, a Wasteland, um oceano deserto que mostra o tamanho do impacto no meio ambiente causado pela constante exploração de recursos dos Combine. Modelos de personagens também seriam bem diferentes do que acabou virando, como os Combine, que originalmente tinham um visual muito mais alien e ameaçador, incluindo até algumas versões que foram descartadas como o famoso Cremator, unidade dos Combine com a função de se livrar dos corpos da cidade, com seu método de limpeza sendo bem explícito com seu nome, tendo em vista que a arma que ele porta é o lança-chamas. Várias armas foram também removidas, como a MP5, a AK-47, Sniper e a Psygun, na qual funcionaria da mesma forma que a Gravity Gun funciona no jogo final, porém com um modelo completamente diferente. Personagens como a Alyx também teriam um design diferente, assim como a HAV Suit do Gordon, na qual teria um design mais semelhante com o que havia sido visto em Half-Life 1. Sobre o conteúdo cortado dessa versão, existe um grande engano que várias pessoas cometem quando vão falar sobre o desenvolvimento de Half-Life 2 entre 2001 e 2002. Muitos dizem que tudo cortado da versão final e a versão vazada de 2003 pertencem a uma versão que foi feita nesses 2 anos. Porém, isso não é verdade. Tudo que eu citei foram conteúdos adicionados em diferentes builds feitas nesses 2 anos de desenvolvimento. Elementos vistos em 2001 já haviam sido descartados em uma build futura de 2002, enquanto nessa mesma build, conteúdos novos também foram adicionados na qual não estavam presentes nas builds anteriores. Por isso que é tão difícil falar sobre o que a história original de Half-Life 2 seria, pois ela estava constantemente sendo modificada, removendo e adicionando detalhes novos a cada build que era feita, diferente do Resident Evil 4, que cada versão nova tinha suas características únicas, compartilhando alguns poucos elementos entre a versão anterior. O que eu posso resumir sobre a narrativa de Half-Life 2 nessa época são alguns pontos isolados de enredo, visto que várias dessas ideias foram descartadas muitos anos antes da versão final ser completa. Um ponto que me chama muita atenção nessas builds antigas é como os impactos negativos causados pelos
Combine é apresentado de forma explícita na trama, como a extração de recursos naturais, que eu já falei bastante, além de forçar os humanos a trabalharem para eles, incluindo crianças, na qual originalmente seriam as responsáveis por criar os capacetes para os Cremators, em um capítulo excluído que se passaria dentro de um complexo industrial, onde essas crianças estariam sendo forçadas a trabalhar. De fato, isso dá uma feição muito mais sombria e vazia de esperança comparada com o que vimos na versão final. Personagens que teriam grande importância na trama foram totalmente removidos também, sendo que outros foram reescritos para fazer mais sentido na nova abordagem da narrativa. Um caso de personagem removido é o Capitão Vance, que também seria o pai da Alyx. Ele iria trabalhar de agente duplo para os Combine, porém sendo o líder da resistência e buscando uma forma de destruir o Império por dentro. Eli também estaria presente nessas builds, porém não seria relacionado de forma alguma com Alyx. E como vocês já devem saber se jogar a versão final, Eli acabou virando o pai de Alyx, com esse Capitão Vance nunca existindo. Porém o que de fato aconteceu é que a história de fundo do Capitão Vance, como seu parentesco com a Alyx, acabou sendo reescrito para encaixar com Eli, assim removendo o capitão do jogo, pois ele não era mais necessário para a narrativa. Um dos motivos que também pode explicar o porquê do projeto ter tido tanta coisa removida da versão final é por conta do tempo que a narrativa tem. Originalmente, Half-Life 2 se passaria no decorrer de 4 dias, diferente dos 3 dias vistos na versão final. Por conta dessa diminuição de dias, cenários que haviam sido escritos para partes específicas tiveram que ser cortados por completo, e não estamos falando só de alguns cenários, mas de capítulos inteiros que teriam mais de um lugar para se explorar, como é o caso do capítulo que se passaria no Ártico, que era onde nós iríamos explorar a Borealis. Tudo sobre esse capítulo foi retirado da versão final. Agora, sobre o motivo do jogo ter tido uma mudança brusca de trama, iremos falar agora a seguir. Com um rápido avanço no desenvolvimento do jogo, chegamos no ano de 2002, onde a equipe começa a preparar um trailer para ser mostrado no E3 daquele ano. Porém, antes disso, o time deseja mostrar para Gabe como o projeto estava indo, para ele também poder dar algum feedback sobre como o projeto deveria continuar. Então, em março de 2002, após anunciar oficialmente a Steam para o público, a equipe apresenta o trailer para ele, que acaba por não se impressionar com o resultado, e diz para a equipe que eles ainda precisavam de mais tempo para desenvolver o jogo. Isso de primeira afetou a confiança da equipe, porém após passarem meses trabalhando em um trailer novo, a equipe finalmente conseguiu apresentar uma versão nova dele para Gabe em setembro. Dessa vez, o resultado de fato havia o impressionado, esse sendo o trailer que seria apresentado na conferência cancelada da Valve na E3 daquele ano. Tudo estava a princípio indo bem com o desenvolvimento do jogo. Ele era extremamente ambicioso, almejando mudar a noção da indústria em relação a jogos de FPS do mesmo jeito que o seu antecessor havia feito. Porém, aqui que começam os problemas com a visão original de Half-Life 2. Um projeto tão ambicioso, grande, cheio de cenários e capítulos diferentes, com uma narrativa grandiosa e profunda, ainda levaria muito tempo para ser finalizado. Porém, Gabe queria não só um trailer novo de gameplay para a E3 do ano seguinte, como o projeto pronto para lançamento em setembro de 2003. A princípio, a equipe de desenvolvimento achou que o projeto seria finalizado até o final de 2003 sem nenhum problema, mas é aí que a questão da ambição entra em jogada. Como foi deixado bem claro até agora, Half-Life 2 era simplesmente gigantesco. Um projeto com tantos aspectos e com tanta grandiosidade não seria terminado em um ano sem ter vários conteúdos cortados para cumprir com a data estipulada por Gabe. Isso já fica nítido no final de 2002, quando uma das builds remove por completo
Metal Wasteland e a fábrica de Combine, cortando horas de gameplay para acelerar o processo. Isso nos leva para fevereiro de 2003, quando Gabe oficialmente anuncia Half-Life 2 para setembro do mesmo ano, além de ter uma demonstração naquela E3. A razão pela qual estamos anunciando o jogo hoje é porque agora sabemos quando ele estará pronto. Vamos apresentar o produto na E3 e lançá-lo em 30 de setembro de 2003. Isso não era uma projeção. Gabe não estava dando apenas uma ideia de quando o jogo poderia ser lançado. Isso era uma promessa. Ele não só deu o mês, como o exato dia em que Half-Life 2 seria lançado para o mundo. Porém, como todos nós sabemos, Half-Life 2 não lançou no dia 30 de setembro de 2003. Avançamos para maio do mesmo ano. Naquela E3, a Valve oficialmente revelava para o mundo todo o que esperar de Half-Life 2, com uma demonstração lendária de 20 minutos, mostrando a grandiosidade do projeto. O público enlouqueceu com tudo que foi mostrado. É uma das apresentações mais históricas da E3. Ninguém acreditava na qualidade e ambição que o jogo tinha. Porém, diante de todo o hype, dúvidas começaram a surgir em volta do quanto havia sido finalizado em relação ao projeto. Essa dúvida virou desconfiança por alguns fãs quando a Valve ignorou as indagações do porquê o jogo não ter tido nenhuma demo jogável no evento. Faltando alguns poucos meses para o seu lançamento, alguma coisa estava errada, e quem mais sabia disso era a própria equipe de desenvolvimento. Imediatamente após a E3, a equipe percebeu algo simplesmente desastroso. Não havia chance alguma de terminar o jogo para aquela data de lançamento. Todo o processo de revisões do enredo, mais os constantes cortes nos cenários, capítulos, entre outras coisas, não iam permitir que o projeto fosse pronto em tão pouco tempo. A essa altura, o que havia sido originalmente pensado em 2001 e 2002 tinha sido modificado quase que por completo, e mesmo assim ainda tinha muito trabalho pela frente, mesmo com Gabe afirmando diversas vezes durante o ano que Half-Life 2 seria lançado em 30 de setembro sem nenhum adiamento. A equipe, assim como vários fãs, já sabiam que isso não ia acontecer, até que no dia 23 de setembro, o esperado ocorre. Gabe declara que o jogo estava sendo adiado para o próximo ano. Hoje em dia, essa tática de adiar jogos por meses ou um ano inteiro é relativamente normal e até esperada de acontecer em alguns projetos, porém no ano de 2003 era outra história. Fãs da Valve se sentiram traídos pela promessa feita por Gabe, o taxando de mentiroso e que nunca mais comprariam outro jogo da Valve como forma de boicote. Porém, isso era longe de ser o maior dos problemas. Algo muito pior estava por vir, algo que absolutamente ninguém esperava acontecer, algo que ficou marcado como um dos maiores escândalos na indústria dos videogames. Half-Life 2, além do código-fonte da Source Engine, foram vazados por completo para a internet inteira. Todos nós temos aquele dia que apenas pensamos, esse é provavelmente o pior dia da minha vida. Bom, para Gabe Newell e a Valve como um todo, os dois piores dias provavelmente vão ser para sempre os dias 4 e 7 de outubro de 2003. E tudo isso se deve por conta de um jovem programador alemão chamado de Axel Gambe. Axel era um grande fã de Half-Life e de todos os jogos da Valve, e assim como todos os outros fãs, estava extremamente frustrado com o adiamento de Half-Life 2. Porém, ele deixou a sua curiosidade ir bem além do permitido. Axel decidiu hackear os servidores da Valve em busca de saber algum detalhe sobre o jogo e quando ele iria realmente lançar. Porém, ele não esperava que seria tão fácil, especialmente por conta do precário sistema de segurança dos servidores da Valve. Isso não fez Axel ter acesso a somente alguns detalhes sobre o desenvolvimento do jogo, mas sim do seu desenvolvimento completo, junto com a build mais recente feita dele. Axel então baixa a build, porém não consegue abrir ela em seu computador. Por conta disso, ele resolve enviar uma cópia dela para um amigo seu, e esse amigo então, no dia 4 de outubro, resolveu vazar o código-fonte do jogo para a internet inteira, não só disponibilizando o jogo um ano inteiro antes do seu lançamento, como também expôs as mentiras da Valve em relação ao quanto do projeto havia sido feito. Aquela build havia sido feita depois da apresentação da E3, porém ela estava em um estado totalmente inacabado, com cenários incompletos, diversos mapas removidos e ainda continha arquivos de conteúdos das builds de 2001 e 2002, além do seu level design em sua maioria estando em um estado completamente inacabado. Tudo isso no fim revelou o motivo do porquê o jogo não ter tido uma demo jogável naquela E3. Ele estava muito longe de estar finalizado. Todas aquelas sequências mostradas na apresentação no fim eram totalmente scriptadas. A Valve tinha acabado de passar o vexame de anunciar o lançamento de um jogo que tinha mais de um ano inteiro para ser propriamente finalizado. E o pior de tudo é que a Valve nem teve tempo para começar o controle de danos, pois logo em seguida, no dia 7, as
Source Engine, além do port de Half-Life 1 para ela, uma versão alpha do novo CS e modelos antigos de Team Fortress 2, na qual só seria lançada em 2007, foram todos vazados. A Valve não só teve o seu maior jogo até então vazado por completo um ano antes do seu lançamento, como teve a sua nova engine e 2 jogos diferentes em desenvolvimento sendo vazados para todo mundo poder baixar. Nem preciso dizer que a confiança da Valve inteira, incluindo Gabe, foi pro fundo do poço. Gabe estava indo em fóruns procurando ajuda para identificar o responsável pelo vazamento. Enquanto isso, a Valve estava literalmente entrando em colapso, sendo bombardeada de críticas pela imprensa e o público, além das inúmeras ameaças de boicote feito pelos fãs. A situação estava simplesmente desesperadora. Porém, como sabemos hoje em dia, a história acabou terminando em um final feliz. Axel foi pego na Alemanha e julgado a 2 anos de liberdade condicional, o que até resultou na engraçada história do Gabe entrando em contato com ele e oferecendo uma oportunidade de trabalho na Valve se ele estivesse disposto a vir para os Estados Unidos para uma entrevista, quando isso tudo na verdade foi só um plano do Gabe para fazer ele ser preso nos Estados Unidos. Porém, a polícia alemã acabou sendo mais rápida. E o resto vocês já sabem. Em novembro de 2004, Half-Life 2 é lançado na Steam, sendo aclamado por tudo e todos, ganhando inúmeros prêmios, incluindo o jogo do ano de 2004. Por mais que o Gabe e a equipe de desenvolvimento tenham passado pelo literal inferno com o projeto, constantemente tendo que ser modificado, vazado um ano antes de estar pronto, e lidar com as limitações técnicas e de tempo para concluir o projeto, acabou valendo a pena no fim, já que esse jogo muito problemático acabou mudando a história dos videogames para sempre. O que tem pra dizer sobre Mario 64 que já não foi dito antes? Enquanto Resident Evil 4 mudou o conceito de jogos em terceira pessoa e Half-Life 2 mudou o conceito de FPS, Mario 64 foi o padrão a ser seguido por todos os jogos em 3D. O game não apenas alterou como os jogos em plataforma seriam, como também todos os jogos em 3D feitos depois do seu lançamento em 1996. A sua jogabilidade refeita usando a movimentação em 360 graus graças ao analógico do controle presente do Nintendo 64, o foco na exploração, onde não estávamos mais limitados a ir apenas da esquerda para a direita, agora nós podíamos explorar cada canto de um estágio, podendo decidir até a ordem da nossa progressão no jogo, tendo a opção de pular estágios para poder explorar outros primeiro, algo que até hoje é raro de se ver ser feito em jogos AAA. A liberdade que Mario 64 consegue proporcionar, junto com a sua gameplay revolucionária, fizeram com que o jogo se tornasse um dos maiores marcos para os videogames, e também por entretenimento como um todo, da mesma forma que o Mario original e Zelda haviam feito lá no NES nos anos 80, tudo isso graças ao veterano Shigeru Miyamoto, o pai de Mario e Zelda, responsável por elevar o patamar dos videogames como mídia por vários e vários anos. O interessante sobre Mario 64 é que, diferente dos outros dois exemplos, o seu tempo de desenvolvimento foi consideravelmente menor e não precisou passar por múltiplas revisões, porém, assim como os outros exemplos, a sua história envolvendo as versões beta com a internet é bem interessante e marcante. O desenvolvimento de Mario 64 começou oficialmente no ano de 1994, porém no ano anterior, quando Star Fox foi lançado para o Super Nintendo, Miyamoto já estava pensando em um projeto totalmente em 3D na franquia do encanador, mas essa ideia só tomaria forma quando o sucessor do Super Nintendo, ainda conhecido como Project Reality, começou a ser desenvolvido, e junto com ele, um novo jogo da franquia Mario baseado na ideia inicial de Miyamoto. Algo que eu queria levantar antes de começarmos a falar sobre o desenvolvimento de Mario 64 é que Star Fox e a sua desenvolvedora, a Argonaut, tiveram uma influência gigante para Mario 64, muito maior do que muita gente inclusive pensa, já que Mario 64 havia tido seu desenvolvimento iniciado por Miyamoto tendo Star Fox em mente. Só que não só isso, a própria Argonaut havia abordado a Nintendo com um protótipo de um plataforma em 3D protagonizado pelo Yoshi, com esse protótipo tendo uma gameplay muito parecida com o que Mario 64 acabou sendo, como é apontado por Jess Sen, fundador da Argonaut. O fim chegou quando decidimos fazer um jogo de plataforma 3D, como nunca tinha sido feito antes. Simulamos um protótipo usando Yoshi. Foi essencialmente o primeiro jogo de plataforma 3D do mundo e obviamente era um grande risco. Porém, como é explicado a seguir por Sen, a Nintendo rejeitou a proposta da Argonaut. A Nintendo nunca havia permitido que uma empresa externa usasse os seus personagens antes, e também não pretendia fazê-lo agora. Este é o momento em que o negócio todo desmoronou. Mais tarde,
transformamos esse jogo em Croc Legend of the Gobbos para o PlayStation, Sega Saturn e PC, que se tornou o nosso maior jogo de todos os tempos em termos de vendas e também em royalties, já que nós detínhamos a IP. O que solidifica ainda mais a fala dita por Sen é o fato de Mario 64 ter sido lançado pouco tempo antes de Croc da Argonaut. Miyamoto fez Mario 64 e tinha a aparência do nosso jogo, do Yoshi, mas com o personagem do Mario, é claro, e chegou ao mercado antes de Croc em cerca de um ano. Sen então entra em mais detalhes, explicando como Miyamoto pessoalmente pediu desculpas para a Argonaut por não ter levado o projeto para frente, enquanto agradeceu a ideia por trás do projeto, na qual no fim se transformou em Mario 64. Miyamoto veio falar comigo num espetáculo depois e pediu desculpas por não ter feito o jogo do Yoshi conosco e agradeceu-nos pela ideia de fazer um jogo de plataforma 3D. Ele também disse que ganharíamos royalties suficientes com o nosso acordo existente para compensar isso. Isso me pareceu vazio, pois sou da opinião de que a Nintendo encerrou nosso acordo sem perceber totalmente. Não se sabe exatamente o quanto desse projeto da Argonaut foi reaproveitado por Miyamoto na produção de Mario 64, porém continua sendo uma informação bem importante que relata como empresas já estavam interessadas em fazer jogos de plataforma totalmente em 3D antes de Mario 64 começar a ser feito. Agora sim, falando sobre o desenvolvimento oficial do jogo, a primeira parte do projeto na qual teve um trabalho mais aprofundado foi a sua abertura, que utilizava uma cabeça do Mario completamente renderizada em 3D, algo jamais visto antes na indústria, como relata Miyamoto em uma entrevista feita depois do lançamento do jogo, apontando também como a indústria nessa época havia começado a usar o 3D de forma mais pretensiosa. Na verdade, isso veio de um protótipo do Mario Paint 3D, que ainda vamos lançar. A animação de skin, como é chamada, é algo bastante padrão no mundo da animação, mas acho que é a primeira vez que ela é incluída em um jogo. Os desenvolvedores de jogos estão começando a ter muitas pretensões com 3D. Antigamente as pessoas me perguntavam, fazer jogos é muito parecido com fazer filmes, não é? E eu sempre respondia, sim, é mesmo, é um processo semelhante. Então eles perguntavam, então você quer fazer filmes? E eu sempre respondia negativamente, e não queremos fazer filmes, porque estamos fazendo jogos, mas ultimamente todo mundo que faz jogos parece aspirar a ser algum tipo de diretor de cinema. Parte de mim estava pensando, que diabos, vocês todos têm algum complexo de inferioridade com filmes? Ao mesmo tempo, quando estávamos a fazer os títulos de abertura de Mario 64, percebemos que isso estava a começar a parecer-se muito com o filme. Decidimos então torná-lo interativo, algo que você pudesse jogar como no resto do jogo. Como tela de título, se as pessoas acharem que está um pouco vazio ou faltando alguma coisa, tudo que eu posso dizer é desculpe. Só essa entrevista com Miyamoto já mostra como o foco principal do projeto era trazer uma gameplay jamais experienciada antes, usando a capacidade máxima do hardware do Nintendo 64, junto com a possibilidade de um mundo inteiramente feito em 3D. Foi um grande desafio, sem dúvida. Agora que vocês tiveram tempo de jogar, as pessoas me dizem que parece natural, mas quando expusemos Mario 64 na exposição em novembro, ouvimos muitas pessoas dizerem, eu não sei sobre isso, os controles parecem realmente vacilantes e escorregadios, mas não estávamos dispostos a recuar tão facilmente. Nós nos aprofundamos e seguimos em frente, sabendo que esse tipo de resposta é esperado se você estiver tentando mudar a cultura. E ainda assim, enquanto todos disséssemos a nós mesmos, andar sem pressa também pode ser divertido, tenho que admitir que internamente fiquei um pouco preocupado. Normalmente os jogos têm um ritmo muito mais rápido. No entanto, em última análise, queríamos realmente mudar a cultura dos jogos e foi com esse espírito que fizemos Mario 64. Isso se reflete nos controles e no tempo que demora a acelerar eles. Mario 64, de forma surpreendente, teve uma visão criativa que se permaneceu quase que inalterada durante o seu desenvolvimento. Miyamoto e sua equipe compartilhavam da mesma ideia, na qual era mudar o que o público pensava sobre videogames, custe o que custar. Isso é claramente visto em suas decisões de gameplay e level design extremamente arriscadas e únicas. O desejo de reformular a última década da indústria era o que mais dava combustível pro projeto. A sua premissa simples, que permaneceu igual durante todo o seu desenvolvimento, fez com que Miyamoto e sua equipe dessem um foco exclusivo em diferentes formas de desafiar as expectativas do público, com uma gameplay mais experimental. Isso fica ainda mais explícito quando Miyamoto revela que o level design, junto com outros aspectos como os obstáculos e inimigos, vieram muito depois do desenvolvimento, devido ao foco primário em introduzir a nova jogabilidade para o 3D. Bem, não acho que nosso processo de design de jogos tenha sido muito diferente daqui em comparação com os nossos jogos em 2D. Gastamos cerca de metade do nosso tempo e energia projetando o sistema básico de que falamos. Quanto às fases e inimigos, eles vieram bem no final. Eles foram feitos em uma única explosão de energia, quase que juntos. O hardware era muito inteligente, então tivemos muita
muita liberdade na criação de tudo. Essa entrevista com o Miyamoto mostra como o Mario 64 sempre teve uma direção concreta e focada, algo que ajudou muito no seu tempo de desenvolvimento, diferente de Resident Evil 4 e Half-Life 2, que por conta de suas ambições se tornando cada vez maiores e distintas, cada build era totalmente diferente. Mario 64 tinha uma direção específica na qual almejava alcançar da melhor forma possível. Não estou dizendo que o projeto não era ambicioso, pois isso seria uma mentira gigantesca minha, porém é perceptível como Miyamoto e sua equipe sabiam exatamente o que queriam alcançar com o projeto, desde a sua escala até suas mecânicas e gameplay. Graças ao desenvolvimento rápido e devido à confiança de Miyamoto e a equipe, Mario 64 finalmente foi apresentado para o mundo na Space World de 95, com uma demo jogável de uma build mais antiga, na qual vocês podem ver mais detalhes a seguir. Como vocês podem observar pelas gravações da build de 95, Mario 64 não mudou muito com o passar do seu desenvolvimento. A gameplay, junto com a maior parte do level design, continuou a mesma até a sua versão final, com seus aspectos mais diferentes sendo na parte visual do projeto. Como Miyamoto havia dito na entrevista dele, o desenvolvimento de Mario 64 foi primariamente focado no desafio de trazer uma gameplay jamais vista antes na indústria, de forma natural e engajante para o jogador. A gameplay da beta de 95 apresenta muito bem essa filosofia de design. A movimentação do Mario junto com as suas animações já eram quase idênticas ao que vimos na versão final, mostrando o tamanho de atenção colocado nesse aspecto. O moveset do Mario era exatamente igual à sua versão final, os socos e chutes podendo ser executados com o botão B, o agachar no gatilho Z junto com seu pulo de costas com a combinação do gatilho com o botão A, assim como a implementação do pulo triplo sendo executado da mesma forma vista na versão final, apertando o botão A 3 vezes seguidas assim que o Mario completasse o pulo anterior. Porém, o terceiro pulo teve a sua animação modificada. Na versão final, o Mario dá uma pirueta super alta que nos possibilita atingir plataformas mais distantes. A beta de 95 teria o movimento giratório do Mario como terceiro pulo, movimento esse que o faz planar por um certo tempo, dando mais precisão e controle da direção para o player. A diferença nesse caso é que esse pulo não foi descartado da versão final, ele só foi refeito para funcionar como outra mecânica. Agora só poderíamos fazer esse movimento após pularmos em cima de um inimigo voador, ou seja, ambos os pulos podem ser executados na versão final. Outro movimento que foi adicionado após a beta de 95 foi o pulo longo, sendo executado pressionando o gatilho Z enquanto o Mario corre e rapidamente apertando o botão A em seguida, fazendo ele dar um salto muito mais longo, porém mais baixo comparado ao pulo triplo. O salto longo provavelmente foi adicionado após a equipe ter começado a focar no design dos níveis, fazendo várias plataformas com distâncias e alturas diferentes, fazendo o Mario ter mais opções de salto para as diferentes ocasiões. Outra pequena diferença é a
movimentação um pouco mais travada do Mario na beta de 95. Podemos observar como a sua animação de corrida continua a mesma quando ele vira para uma direção diferente, além do alcance dessas direções sendo mais limitado. Isso foi aprimorado de forma perceptível na versão final, com o Mario tendo uma animação própria quando ele mudasse de direção, inclinando a sua cabeça e corpo levemente para o lado em que ele estava se movimentando, além da sua movimentação sendo bem mais natural comparada com os movimentos meio travados vistos na beta de 95. Como foi notado, todas as mudanças envolvendo a gameplay foram unicamente aprimoramentos nos seus controles e movimentação, adicionando mecânicas novas para os diferentes usos dos saltos. A base era igual, porém foi totalmente refinada na versão final. As mudanças mais perceptíveis, por outro lado, foram seus aspectos visuais. Muito do que foi visto na beta de 95, quando se trata do visual de níveis e o HUD, eram na verdade placeholders que a equipe sempre teve a intenção de mudar na versão final, como o contador de vidas no HUD, na qual era inicialmente descentralizado da tela, com um design bem simples e destoante com o jogo. Esse contador foi modificado rapidamente nas futuras builds mostradas em comerciais futuros, até chegarmos no contador de vida atual, na qual era bem mais detalhado e condizente com a estética do jogo. Outras partes do HUD também foram trocadas, como o número de estrelas e vidas, que foram de sprites reciclados de Mario World para versões novas feitas com o design modernizado do jogo. As estrelas, que até o momento eram sprites simples em 2D, que também eram reciclados de Mario World, viraram modelos em 3D com o mesmo nível de detalhe dos cenários. O castelo da Peach junto com os estágios foram visualmente alterados para uma estética mais consistente comparada com o visual surreal e discrepante da beta de 95. Os sons feitos pelo Mario, que ainda eram apenas placeholders, foram finalmente trocados pela dublagem feita pelo lendário Charles Martinet, na qual virou a voz oficial do Mario nos jogos até o ano passado, quando se aposentou. O minimapa estaria presente no canto superior direito da tela, esse sendo removido da versão final, porém sendo reintroduzido no remake do Nintendo DS. Até o momento, todas as mudanças vistas da beta de 95 para a versão final foram puramente feitas por liberdade criativa de Miyamoto e sua equipe, porém nem tudo que foi planejado conseguiu ser inserido no lançamento de 96. Alguns inimigos, por exemplo, tiveram que ser cortados, seja por conflitos com level design ou por não acrescentarem em nada pro jogo. Normalmente incluiríamos cerca de 80 inimigos diferentes, mas dessa vez tivemos pouco menos de 40, e muitos deles não são amigos nem inimigos, mas algo intermediário. Esse foi um dos nossos temas para esse desenvolvimento, na verdade. É como se não quiséssemos apenas jogar o jogador neste mundo assustador e fazê-lo embarcar em uma aventura. Em vez disso, queríamos fazer um jogo onde o jogador sentisse: uau, que lugar misterioso é esse onde vim? Muitos dos personagens poderiam parecer inimigos à primeira vista, mas na verdade não são hostis. Por mais que o menor número de inimigos realmente fosse uma escolha criativa da equipe, Miyamoto na mesma entrevista revela sua decepção por não ter conseguido implementar uma das mecânicas cujo time passou mais tempo desenvolvendo, esse sendo o modo multiplayer, com o Luigi sendo o personagem jogável. A ideia de um modo multiplayer para Mario 64 era uma das que mais interessava Miyamoto, por conta disso ser um dos principais atrativos do Nintendo 64, o seu suporte ao multiplayer local, tendo 4 slots diferentes para controles, e como Mario 64 era o jogo de lançamento do console, era a oportunidade perfeita para criar esse modo, porém a performance do jogo acabava ficando consideravelmente pior por conta de terem 2 modelos em 3D perambulando em um cenário gigantesco. Bem, até fevereiro ele estava no jogo, mas no final das contas, devido a problemas de memória, tivemos que retirá-lo. Então íamos incluí-lo em um mini-jogo estilo Mario Bros, mas como a maioria dos usuários provavelmente só tem aquele controle quando compram o seu Nintendo 64 pela primeira vez, optamos por não fazê-lo. Então isso nos leva até o tópico do vídeo, a sua beta vazada com o Luigi presente. Graças ao Giga Leak de 2020 que ocorreu na Nintendo, diversos jogos tiveram vários arquivos de desenvolvimento vazados para a internet, um dos principais sendo o Mario 64. Finalmente tivemos a chance de ver as mudanças feitas no jogo desde a beta de 95, além do seu maior mistério, o Luigi como personagem jogável. Por mais que Miyamoto tenha confirmado que o Luigi esteve presente no jogo até o final do seu desenvolvimento, não havia certeza se o seu modelo ainda estava presente nos arquivos internos, além da enigmática mensagem na fonte do Jardim do Castelo, onde muitos acreditam estar escrito Alice Real 2401. Mensagem essa que, numa ironia fantástica, se provou ser real, já que o modelo do Luigi foi descoberto pelo Giga Leak, que ocorreu exatos 24 anos e 1 mês após o lançamento oficial de Mario 64. Por conta dessa coincidência bizarra, junto com todos os outros vazamentos da versão de 95, a famosa lenda de toda a cópia do Mario 64 ser personalizada se iniciou. A internet pirou com essa creepypasta em 2020, criando centenas de fangames e usando seus elementos da beta de 95, além da famosa aparição
aparição do Wario, na qual nunca foi planejado estar presente no Mario 64 original, porém isso não impediu a internet de atribuir a ele com a beta de 95. No fim, Mario 64 acabou se tornando um caso muito bizarro dentro da história das betas vazadas, já que a build de 95 nunca foi inteiramente lançada, apenas alguns arquivos que datavam essa época, mas isso já foi o suficiente para fazer a internet enlouquecer com o jogo, criando diversas histórias diferentes para justificar suas mudanças em comparação com a versão final. No fim, não vimos uma gameplay vazada de uma versão totalmente diferente, ou uma build inacabada soltada um ano antes do projeto ser finalizado. A beta de 95 de Mario 64, no fim, foi só um ponto interessante para a internet teorizar e brincar sobre, mas o que se pode dizer sobre tudo isso é como o Mario 64 foi um jogo totalmente fora da curva, sendo lançado com a mesma visão inicial dos seus idealizadores, mudando para sempre o rumo dos videogames. Essas foram as 3 betas que eu resolvi usar como exemplo. Eu sei que existem muitas outras que também entraram pra história, como o GTA V, por exemplo, que teve uma cacetada de coisa vazada bem antes da hora. Porém, eu queria focar nos exemplos mais famosos por suas particularidades, mas isso não me impede de fazer um vídeo no futuro também falando sobre esses outros exemplos. Espero que tenham se divertido com essas histórias sobre o desenvolvimento de jogos tão importantes para a indústria. Deixe nos comentários qual foi a beta que mais te chamou a atenção entre as citadas. Também não esqueça de dar o seu like caso tenha gostado do vídeo e se inscreva no canal caso queira receber mais conteúdos desse estilo. Então é isso, eu sou NZ e aqui eu me despeço.